Boa tarde a todos, tudo bem com vocês? Nós vamos iniciar a nossa primeira videoaula para auxiliar aí nesse momento aí de isolamento social devido ao Covid. Eu tenho enviado para vocês materiais de estudo, né? Atividades, algumas lâminas, transparentes, slides, né? E hoje eu vou iniciar falando do slide da última aula, onde eu pedi que vocês dessem uma lida, estudassem aí sobre o capítulo 3, né? E a gente está iniciando o nosso estudo de caso aí de sistema operacional, no caso aí do Linux. Vocês devem ter feito a leitura aí. Nesse capítulo 3, iniciando aí com o Linux, são trabalhados algumas características, alguns termos relacionados ao Linux, né? Na aula de hoje, eu vou mostrar para vocês principalmente como baixar e instalar o sistema operacional Linux via máquina virtual, que é a opção a mesma que a gente tem instalada no laboratório. E a mais simples para instalar, para que você possa fazer na sua casa sem prejuízo do que você já tem e para trabalhar como um software convidado no seu sistema Windows, sem te atrapalhar. Tá? Na próxima aula a gente vai falar sobre comandos. Na aula de hoje, passando um pouquinho aqui da última aula, os tipos de usuários do Linux, por exemplo, é importante destacar que o Linux tem um usuário especial chamado root, que é o único administrador, um único por máquina. Ao instalar, você vai definir a senha para esse usuário e tem que guardar ela. Diferentemente do Windows, somente um administrador. Tá? As atividades da aula passada, que seria baixar a apostila e baixar a distribuição Linux Ubuntu. Eu vou mostrar como faz hoje, né? Pode ser a Ubuntu ou a Lubuntu, para quem quiser uma versão mais leve. Eu sugiro a Ubuntu, é mais completa, mais bonita, né? Melhor para o usuário. Então vamos lá. Para você baixar o sistema operacional Ubuntu, basta você entrar em Ubuntu Download, né? Esse endereço aqui eu vou deixar no arquivo de orientações para instalação, que vai estar disponível lá na nossa pasta lá do cigarro, tá? Então, Ubuntu Download, nós vamos fazer o download da versão 20.04, que é a mais nova, desktop do Ubuntu. Nessa página Ubuntu Download Desktop, só clicar em Download, ele vai redirecionar você para o download automático, tá? E você vai pegar esse arquivo aqui, ó. Eu já baixei ele. É a imagem do sistema operacional Ubuntu, né? Distribuição Linux que a gente vai trabalhar. É um arquivo um pouco grande, tem 2.5 GB. É um sistema operacional, né, completo. Então, baixou o Ubuntu, você deve baixar também o VMware, que é o software que a gente vai utilizar para a máquina virtual. Basta acessar esse site aqui, ó. O endereço também vai ficar no arquivo de orientações lá para instalação. Então você vai baixar o VMware Workstation Player 15.5. Clicou aqui, ele redireciona para o download. O arquivo que você vai pegar é esse arquivinho aqui com 140 MB. Feito os downloads, a gente deve instalar o VMware. O VMware é um software comum para o Windows, né? Basta dar um duplo clique aqui. O processo de avançar, 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 ele vai instalar para você o VMware. Após instalado, você vai ter esse ícone aqui, um duplo clique no ícone do VMware. Ele vai abrir a tela inicial do software para construção da máquina virtual, onde a gente vai construir uma máquina virtual e vai instalar o nosso Linux Ubuntu. Eu já instalei o meu aqui, mas eu vou simular uma nova instalação para vocês. Aberto o VMware, basta clicar em Create a New Virtual Machine para construir uma nova máquina virtual. Ele vai abrir essa tela aqui para vocês. Basta selecionar aqui no botão Browse o local onde está armazenado a imagem do Ubuntu que você fez o download, aquele arquivo grande de 2.5 GB. Associou aqui quando eu abrir, né?
ele vai identificar que é o Ubuntu. Clicou em Next. Você vai definir o nome do seu computador, o nome do seu usuário. O nome do usuário deve ser todo em minúsculo. Definir a sua senha já de administrador. Clicou em Next. Ele vai perguntar o nome da máquina virtual. Nós vamos chamá-la de Ubuntu 20.04, que é a versão que a gente está usando. 20 é o ano, 2020, 04 é o mês. Então é uma versão lançada em abril de 2020. Next. Ele vai sugerir a capacidade de HD definida para a máquina virtual em 20 GB. Aceite, é só clicar em Next. Nessa tela é interessante que você faça uma customização do hardware. Você só vai customizar memória. Eu sugiro que você deixe no mínimo 2 GB para que a máquina rode bem. Número de processadores, ele sugere 1. Eu sugiro que você coloque no mínimo 2 núcleos de processamento, também para melhorar o desempenho. Então, memória 2 GB, 2 núcleos de processamento. Fechou. A partir daqui basta clicar em finalizar. Ele vai inicializar a instalação do sistema operacional. É um novo sistema operacional. Eu já instalei o meu. Esse processo demora na faixa de 20 a 30 minutos, a depender do tipo de computador que você tem. É um processo onde ele vai ficar baixando arquivos, copiando arquivos, então tem que ter paciência. Eu vou clicar em finalizar, ele vai inicializar o processo. Eu vou deixar correr um tempo para que vocês possam visualizar, mas não vou deixar todo, porque o meu já foi feito, até porque não convém pelo vídeo aqui. Ele está inicializando a instalação de um novo sistema operacional, no caso o Linux Ubuntu. Vai inicializar fazendo uma verificação do disco, depois faz uma série de downloads, e é aquele processo que eu falei para vocês que você vai aguardar aí na faixa de 20 a 30 minutos. Concluído, ele vai inicializar o Linux. Vai bastar você digitar a senha que você definiu para o administrador e você já vai ter um novo sistema operacional rodando. Eu aqui vou interromper o processo, tá? Porque eu já tenho isso instalado. Tá? Eu desliguei, não concluí a instalação. Eu vou abrir o que eu já instalei. Isso aí você vai fazer tranquilamente na sua casa. Essa aqui é a instalação que a gente fez não concluída. Aqui é a minha instalação já pronta. Um duplo clique aqui na que eu já tenho pronto. Ele vai inicializar o Linux para a gente. Lembrando que você vai ter um sistema operacional rodando como convidado sobre outro. Eu vou ter aqui o Ubuntu Linux rodando como convidado sobre o meu Windows. Você observa que o Windows está de fundo. Então, para desligar esse sistema, eu vou ter que desligar primeiro o Linux. Ele vai chegar no Windows para depois desligar o Windows conseguir desligar o computador. Tá? Se você instalou a primeira vez e já rodou o Ubuntu, você tem que iniciar, desligar o Ubuntu para voltar no Windows. E eu aqui estou inicializando, ele já inicializou o usuário Camilo. Minha senha, ele está inicializando o sistema operacional. Para que eu possa fazer com que o Linux ocupe a tela toda, no meu caso aqui eu não quero ver o Windows, né? Basta você clicar nesse botão aqui, que ele vai para o modo de tela cheia. Tá? Aqui o meu Linux já inicializou, o meu Ubuntu Linux 20.04. Maximizei a tela, vou trabalhar só com o meu Linux. É um novo sistema operacional, uma nova máquina. Observe um ambiente bem bonito, né? A tela, a barra de iniciar, que a gente está acostumado do Windows, né? Ela veio para cima. Do lado esquerdo aqui eu tenho os meus favoritos, a minha área de trabalho. Esse íconezinho aqui, mostrar aplicativos, que é o que a gente chama de buscar, né? Ou lançador. Clicou nele aqui, ele vai mostrar para você todos os aplicativos instalados, os mais frequentes, se você quer pesquisar algum. Continuando o tour aqui. Nesse ícone aqui, a gente, como se fosse o iniciar, né? Eu posso aqui, ó, desligar o computador, acessar o painel de controle,
seriam as configurações do sistema, similar ao painel de controle do Windows, onde eu tenho todas as minhas configurações, características do meu sistema aqui, ó, que foram pegadas na opção sobre, né? O Ubuntu, a minha máquina tem 2 GB de RAM com 2 núcleos de processamento, 20 GB de disco, na sua versão 2004 LTS. 2004 seria ano 2020, abril. LTS significa longo tempo de suporte. São as distribuições que saem com 4 anos para suporte, sem necessidade de fazer atualização. Lembrando que o Ubuntu lança 2 atualizações anuais, uma em abril e uma sempre em outubro. A gente está usando a mais novinha aqui. Aqui eu posso mudar plano de fundo, mexer com aquelas mesmas coisas, mouse, atalhos, que a gente faz em painel de controle de qualquer sistema operacional. Fechei o painel de controle. Vamos aqui, ó. Navegador instalado, olha a diferença. Os aplicativos já vêm instalados. Navegador instalado, pacote de escritório instalado. Então vamos abrir aqui, ó. Firefox. Aqui eu tenho um cliente de e-mail. Ó, o gerenciador de arquivos, que seria similar ao Windows Explorer, onde eu vou gerenciar as minhas pastas e arquivos. Ele está abrindo aí o Mozilla. Eu tenho aqui já o LibreOffice Writer, equivalente do Word. O pacote de escritório já vem todo instalado. Então vou abrir aqui o Writer para vocês darem uma olhada. Lembrando que o Writer do LibreOffice, mas ele mantém compatibilidade, né, com o pacote Microsoft Office. Então, quando você vem na opção salvar como, você tem a opção lá de Doc e DocX, que é a versão mais nova. Tá? Fechando aqui. Fechando. Vamos lá para procurar o nosso terminal. Clicou no pesquisar, digitou lá terminal. Vai aparecer o nosso famoso terminal aí. Eu sugiro que você, botão direito, e adicione ele nos favoritos. O meu aqui já está nos favoritos, né? Porque a gente vai usar muito o terminal. Apesar da interface gráfica muito bonita aí do Ubuntu, né? A gente pode usá-la como usuário comum. Os aplicativos. Esqueci de falar aqui, ó, o Ubuntu Software é como se fosse o Google Play, né? Ou Play Store aí, para instalação de aplicativos, uma facilidade de sistema Linux, né? Aqui eu fixei meu terminal. O terminal é onde a gente vai trabalhar, onde a gente vai digitar os nossos comandinhos, né? Vai fazer as nossas aulas. Mas hoje a gente não vai mexer muito nele. Hoje, comando exit fecha o terminal. Está apresentado aí rodando o sistema Ubuntu Linux. Vou desligar, porque por hoje seria isso. Desligou o Linux, vai voltar para o Windows. É isso aí, pessoal. Mostrada aí a instalação do Linux através de máquina virtual. No arquivo de orientações, que vai estar disponível lá no SIGA, a gente tem, além da opção de instalação por máquina virtual, outras opções de instalação, para que você tenha possibilidade de executar os nossos comandinhos aí. Lembrando que essa é a melhor opção. As outras opções são similares algumas, mas não contemplando todos os comandos. Isso aí. Um grande abraço para vocês e até a próxima aula.